Olá! Hoje eu quero te ensinar o passo a passo da confecção desse pezinho de porta super fofo aqui em forma de gatinho ou de gatinha. Se tu te interessou e quer aprender essa peça comigo, acompanhe o vídeo até o final. Bom, o primeiro passo então é a gente separar o material que a gente vai utilizar para a confecção do nosso pezinho de porta. Então aqui eu já separei alguns tecidos, tá? A gente vai precisar de tecidinhos para o corpinho do gatinho ou da gatinha, para os laços e para borboleta, tá? Então fica aí a seu critério os tons, os tecidos, as cores que você preferir. A gente vai precisar também de 4 saquinhos plásticos, areia. Aqui eu tô usando um pistilo pronto, mas se você não tiver, você pode usar um arame também, que é para dar esse detalhe aqui da anteninha da borboleta. E aqui também algum cordão, tá? Para dar aquele detalhe do laço também que eu coloquei embaixo da borboleta. E plumante também para o enchimento. Esses são os materiais básicos, então, que a gente vai precisar para a confecção do nosso pezinho. O próximo passo é a gente transferir o molde para os tecidos. Então, eu já risquei todos os moldes aqui nos tecidos que eu selecionei. Aqui o molde da borboleta e aqui o molde do gatinho, então. Tudo riscado aqui, o próximo passo, então, é a gente ir para a máquina de costura para fazer todas as costuras. Eu vou costurar tudo rapidinho e volto aqui para dar andamento. Bom, tudo costurado aqui, então, eu só queria trazer uma dica para você antes, tá? De continuar. É que aqui nessa parte do rabo do gatinho, eu gosto de passar uma costura dupla, tá? Eu costuro a primeira vez todo o molde em volta, mas depois nessa parte do rabinho aqui, eu passo uma costura de novo, para reforçar ela. Por quê? Porque essa é uma parte do corpo que eu vou colocar muito plumante, tá? Eu preciso encher bem o rabinho para ele ficar armadinho assim para cima. Então, evita de abrir a costurinha, tá? Então, apenas uma dica. Então, agora o próximo passo é recortar tudo em volta, todas as peças, né? Fazer as aberturas, desvirar e encher com o plumante. Vou dar andamento aqui e já volto pra gente continuar. Já estou com todas as minhas peças recortadas. Fiz as aberturas e já desvirei todas, tá? Agora, o nosso próximo passo, então, vai ser encher todas com plumante. Mas antes, eu gostaria de dar uma dica, então, de como que eu coloco a areia para dar o pezinho, então, no nosso gatinho, tá? Então, aqui eu tenho a abertura de uma parte do corpinho, tá? Eu venho com um saquinho plástico mesmo, pode ser uma sacolinha plástica também, o que você tiver em casa. E eu introduzo esse saquinho aqui pela abertura e empurro ele até uma das perninhas, tá? Até uma parte, até chegar bem embaixo aqui, ok? Deixa aqui pra fora esse restante e aí eu vou derramando a areia pra dentro, então, do saquinho. E ele vai caindo aqui pra dentro da minha perninha, tá? Eu vou sempre ajustando aqui, dando umas batidinhas pra areia se assentar bem no início lá embaixo da perninha, tá? Então, vou derramando mais até o finalzinho aqui, ó. Até o final da perna, é até aqui que a gente precisa encher de areia, ok? Aí eu venho, ó, já tá bem cheinha, tá vendo? Ó, na verdade, toda a partezinha da perna a gente completa com areia, tá? Feito isso, eu dou um nozinho aqui, eu dou umas voltas no meu saquinho e amarro ele. Dou um nozinho aqui pra não abrir. Pronto, corto o excesso aqui. E aí, eu faço isso na outra perninha também e nessa outra parte do corpo do meu gatinho também, tá? Então, nas 4 perninhas do meu pezinho, eu preciso colocar areia. Feito isso, aí sim, eu vou completar o restante com plumante, tá? Vou dar continuidade aqui e já volto pra gente fazer a montagem, então, do nosso pezinho. Estou com todas as minhas peças, então, cheias agora, já fechei também, tá? As aberturas. Deixa eu só dar uma dica aqui, ó, não precisa caprichar muito nessa costurinha à mão aqui, tá? Com fechamento à mão, porque todas elas vão ficar escondidas, tá? Não vão ficar aparentes, então não precisa se prender muito a esse detalhe, tá?
Então, agora a gente vai para a montagem do nosso gatinho peso de porta. Vamos começar, então, pela borboleta. Eu vou deixar a parte aberta aqui, tá? Virada para trás. Vou pegar o corpinho e passar um pouco de cola quente aqui onde eu fiz a abertura. Tá? Coloco cola. E vou colar no meio, então, das asinhas da borboleta. Fico segurando um pouco até a cola secar. Se você não tiver esse material aqui, você pode fazer uma anteninha para borboleta usando um arame qualquer, tá? Bem tranquilo também. Vou botar um pouquinho de cola quente aqui na pontinha, tá? Na dobra. E colo por trás da cabecinha da minha borboleta. Fico segurando um pouquinho, tá? Até secar a cola. E aí, a gente já tem, então, a nossa borboleta pronta, ok? Próximo passo, então, montagem do corpinho. Essa parte aqui do corpo do gatinho que tem o rabo vai ficar como a parte das costas dele, ok? Vou pegar, então, a parte da frente, onde só tem as perninhas, e vou colocar muita cola quente na parte da abertura, tá? Que eu fiz pra desvirar, né? Coloco bastante cola. É importante aqui a cola quente tá bem quente mesmo, tá? E aí, eu venho, viro e faço a colagem aqui, tá? Um corpinho, então, por cima do outro. Fico segurando aqui até dar o tempo da cola secar bem, tá? Vou ficar apertando aqui e já volto. Bom, meu corpo já está colado, então. Coloquei até alguns alfinetes aqui do ladinho, depois eu tiro para ajudar a firmar. E agora, então, a gente vai para a cabecinha do gatinho. Aqui, se você reparar, eu dei uma afundada na orelhinha da gatinha, tá? E eu vou fazer isso aqui no meu gatinho também. Como que eu faço isso? Eu venho, então, com linha dupla, tá? Na agulha, nozinho na ponta. Começo pela parte de trás aqui da orelhinha, tá? Atravesso com a agulha pra frente. Estão vendo aqui? Mais ou menos vocês vejam uma altura que fique bom. Atravessa. E aí, abre um pontinho aqui e volta pra parte de trás. Aí, eu gosto de pescar aqui o nozinho. Entro com a agulha aqui, ó, pescando o nozinho que eu iniciei lá e dou uma puxada. É só puxar, ó, que a orelhinha afunda, tá vendo? Aí, eu dou uns pontinhos aqui atrás. Fica segurando bem firme a linha pra não voltar, pra não soltar, tá? Dá uns pontinhos de arremate. E tá pronto. Esconde o fio. Corta aqui. E aí, a gente faz isso com o outro lado da orelhinha também. O outro lado agora, repito o processo. Entro atrás, então. Saio aqui na frente. Puxo, abro um pouquinho o ponto e atravesso pro lado de trás de novo. Pesco aqui o nozinho e puxo pra afundar. Ok? Dou os nozinhos aqui de novo, uns pontinhos aqui, segurando a linha para não voltar. Arremata, corta a linha e tá pronto. Esse dá um detalhezinho aí a mais, né, para nossa peça. Eu sempre gosto de dar alguns detalhes a mais para incrementar um pouquinho mais as minhas peças. Feito aqui o afundamento, então, das orelhinhas, agora é a hora, então, da gente colar a cabecinha do gatinho no corpo. Bastante cola aqui na parte de trás, então, onde eu tenho a abertura. Muita cola. Assim. E aí, eu posiciono aqui no corpinho e fico apertando até a minha cola quente esfriar. Agora, a gente vai para a parte dos detalhes, então. Vamos fazer a colagem da borboleta, do laço e do lacinho aqui no pescoço. Para fazer esse lacinho aqui do pescoço, eu tô usando uma tira de tecido rasgada, tá? Com 5 centímetros de largura por 60 de comprimento. Então, eu faço um laço normal com essa tira e uso ela como uma gravatinha aqui pro meu gatinho. Aí, você vai ajeitando aí do jeito que você gosta, ó. Ficou bonito assim. Vou cortar o excesso, que ele tá um pouco comprido, então eu posso cortar. E venho com a cola quente e colo aqui embaixo do pescocinho, então, do meu gatinho. Aqui.
Lacinho pronto. Pode botar um alfinete também, enquanto que a cola vai secando, para não precisar ficar apertando, tá? Então, já tem o laço, aqui a gravatinha. Agora, a gente vai pra parte, então, da borboleta. Aqui eu quero mostrar pra você, ó, dar uma dica. Eu uso esse cordão aqui, tá? Que ele é um cordão de sisal. Ele é uma corda, na verdade, um pouco mais fina, tá? Se eu distorcer ele, se eu abrir ele, ó, ele é composto por três fios, na verdade, ó, 3 chumacinhos, tá, de corda. E aí, ele é todo trançadinho. O que eu faço? Eu corto um pedaço e vou abrindo todo ele, eu vou desfazendo ele. Aqui eu tô usando 2 pedaços, então, desse cordão com 50 centímetros. E eu também faço um laço normal, tá? Um topzinho normal aqui. E vou colar no rabinho, então, do meu gatinho, pra depois eu colar a borboleta por cima. Eu também acho, eu gosto assim, isso é opcional, né? Se você não gosta, não precisa colocar. Ou se você não tiver esse cordão, pode usar algum outro tipo de material, algum outro barbante, ou até mesmo uma fitinha mimosa para fazer o laço. É bem tranquilo, tá? Então, eu colo aqui, na parte que você gosta aí do rabinho. E aí, eu venho com a minha borboleta, então, coloco cola aqui na parte da abertura. Lembram que a gente deixou, então, a abertura para a parte de trás, né? Coloco cola. E posiciono ela em cima do lacinho que eu coloquei aqui. Fico segurando também um tempinho até a cola secar. E depois eu corto esse excesso aqui, tá? Do lacinho, para dar um acabamento. Já deu tempo, então, da cola secar aqui. Agora, eu corto, então, o excesso aqui desse cordão que eu desfiei, para dar um acabamento. Está praticamente pronto, então, o nosso gatinho. O que falta nele ainda? A pintura do rostinho. Como que eu faço a pintura? Eu venho com a canetinha fantasma primeiro, tá? E faço um esboço dos olhinhos e do narizinho. Aqui, ó, eu imagino, então, o centro do rostinho, tá? E faço o desenho, então, do nariz do gatinho. Vou a olho mesmo, tá? Então, por isso é importante usar a canetinha fantasma, porque qualquer erro que a gente cometa, a gente consegue apagar depois, né? Com o calor, com o ferro de passar roupa, a gente consegue apagar o risco, o esboço que a gente fez. Narizinho, ok? Agora eu vou fazer o esboço, então, dos olhinhos do meu gatinho. Pronto, bem simples, ó, não tem mistério nenhum, bem fácil de fazer. Eu só aconselho, então, a usar a canetinha fantasma para fazer esse primeiro processo aqui, tá? Então, agora eu vou completar com tinta de tecido preta. Vou completar, então, os 2 olhinhos e o narizinho. Uma dica que eu gostaria de dar pra ti, que daqui a pouco tem um pouco de insegurança, não se sente totalmente segura para fazer pintura com tinta de tecido, eu te aconselho a usar no lugar do pincel o bolhador, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, eu venho com o meu bolhador, pingo na minha tinta e venho aqui e faço os pinguinhos dentro do contorno que eu fiz com a minha canetinha fantasma, tá? Ó, não preencho tudo, preencho só um pouquinho. Vou completando aqui o tanto que eu consigo com o bolhador mesmo. Assim. Não vou usar pincel aqui no caso, vou fazer tudo com um bolhador. E aí, com um bolhador menor, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, que tem as pontinhas menores, eu vou agora preencher, então, o espacinho ali que me falta ainda. Então, em vez de usar o pincel, eu faço toda a pintura com o bolhador. Fiz a pintura, então, do narizinho e dos olhinhos do meu gatinho. O próximo passo agora, eu gosto de dar um toquezinho aqui, tá? Usando blush, tá? Eu gosto de dar uma corzinha aqui para as bochechinhas. Então, eu venho com blush. Aqui tem uma almofadinha que eu fiz para isso, tá? Um chumacinho aqui de tecido com plumante. Mas você pode usar um pincel também. E dar uma corzinha aqui nas bochechinhas, então. Um pouquinho em cada lado, tá? Só para também dar um detalhezinho a mais. Dar uma graça a mais aqui pro nosso
pezinho pro nosso gatinho, tá? Ó, então já está com as bochechinhas coradinhas o nosso gatinho. Agora eu venho com uma canetinha, vou fazer o traçado da boquinha e da sobrancelha do meu gatinho. Pronto, viram que é bem simples, não tem mistério algum. Agora eu vou então dar os pinguinhos com a tinta de tecido branca, os pinguinhos de luz então, com o bolhador também. Eu faço um pinguinho branco aqui dentro de cada olhinho, na parte preta, né? Assim. E aí eu venho com o meu bolhador menor, esse aqui, tá? Que tem a bolinha menor. Se você não tiver bolhador, pode substituir também por palitinho de dente ou algo que tenha uma pontinha bem pequenininha, tá? Mas pode ser um palitinho de dente que dá o mesmo efeito. Assim. Estão vendo que aqui na gatinha eu também coloquei um detalhezinho, ó, eu fiz 2 coraçõezinhos em cada lado da bochechinha. Vou fazer isso no meu gatinho também, porque eu gosto desse charminho. Então eu venho com o bolhador também, faço 2 pinguinhos brancos um do lado do outro e um menorzinho aqui pra baixo. E aí eu só puxo, ó, pra dar a forma do coraçãozinho, bem simples de fazer. Ó, um pontinho, uma bolinha branca, outra bolinha branca do lado e uma pra baixo. E aí eu puxo pra formar o coraçãozinho. Bem simples de fazer. E dá um detalhezinho bem fofo também. Então, coraçõezinhos prontos. Vou fazer também um detalhe com a canetinha Micron, desenhando os cílios do meu gatinho. Bom, gatinho pronto, então, olha que fofo que ele ficou. Você viu que é bem simples, bem fácil de fazer esse pezinho, né? E ficou uma graça. Então tá aqui o meu gatinho fazendo companhia pra minha gatinha. Eu espero que tu tenha gostado muito do vídeo de hoje. Tchau, tchau e até o próximo.